Acho muito doido isso porque a gente precisa de aula de sociologia justamente para a gente entender as relações culturais, né? Não pagar aqui de professor, apesar de ser professor, mas quando uma pessoa diz que ela não acredita no secretismo, é como se o secretismo fosse uma crença. Na verdade, o secretismo ele é um fenômeno cultural de trocas entre as culturas em oposição àquela ideia de cultura pura que os racistas culturais e científicos pregavam no início do século sobre pureza de uma determinada cultura. Isso está muito presente também dentro das culturas de terreiros e os conflitos ali entre candomblé e umbanda sobre uma pureza de culto, né? Enquanto na verdade, principalmente o candomblé, ele, no Brasil, ele é uma outra coisa diferente do que existe na África, justamente por conta do contato que essas culturas tiveram aqui, assim como lá também tiveram, né? Mas as pessoas fazem essa crítica ao sincretismo como se a ideia de pureza tivesse que ser mantida, ou aquela ideia de forma correta ou não correta de prática ritualística, alguma coisa assim. A cultura ela se dissipa de diferentes maneiras e não é você acreditar ou não que o sincretismo é válido que vai mudar as trocas culturais simbólicas, e também que como a tradição oral vai fazer com que as formas e expressões sejam transformadas. Isso é um conflito muito presente no Brasil quando a gente fala principalmente de conflito entre esses dois grupos que eu falei. E aí, só para dar uma resposta aqui numa coisa que eu vi aqui na internet, que era essa ideia de não acreditar no sincretismo. Você não tem que acreditar, mas você tem que entender enquanto um fenômeno social, cultural, que opõe aquela ideia de pureza cultural que era pregada principalmente no ideia de cultura como algo racial construído, né? Ou construída só racialmente, como se pensava no início do século. É isso.